Bom dia, meus amigos. Hoje estamos de volta com a nossa leitura do livro Amor, Imbatível Amor, um livro escrito por Joana de Ângelis e psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos no capítulo 15 da parte 3 e hoje Joana de Ângelis nos introduz um texto que se chama A Busca da Realização. É um texto magnífico. Fiquem aí se vocês quiserem entender um pouco mais sobre si mesmos. Vou dividir com vocês essa leitura. E ela começa com a frase seguinte: a infância, construtora da vida psicológica do ser humano, deve ser experienciada com amor em clima de harmonia, a fim de modelá-lo para todos os futuros dias da jornada terrestre. Os sinais das vivências esculpem-se no inconsciente com vigor, passando a escrever páginas que não se apagam, quase sempre revivendo os episódios que desencadeiam os comportamentos nos vários períodos por onde transita. Quando são agradáveis, as impressões decorrentes dos momentos felizes passam a fazer parte da autorrealização, contribuindo poderosamente para o despertar do si profundo, que vence as barreiras impeditivas colocadas pelo ego. Se negativas, perturbam o desenvolvimento dos valores éticos e comportamentais, gerando patologias psicológicas avassaladoras, que se expressam mediante um ego dominador, violento, agressivo ou débil, pusilânime, dúbio, pessimista, depressivo. Essas marcas são quase que impossíveis de ser apagadas do inconsciente atual, qual aconteceria com a moça provocada por uma pressão ou golpe sobre superfície delicada, que por mais corrigida, sempre permanece, mesmo que pouco perceptível. A busca da realização pessoal deve iniciar-se na autossuperação, mediante vigorosa autoanálise das necessidades reais relacionadas com as aparentes, aquelas que são dominadoras no ego e não têm valor real, quase nunca, ultrapassando exigências e caprichos da imaturidade psicológica. Para o cometimento são necessárias as progressivas regressões aos diferentes períodos vividos da juventude e da infância, até mesmo a fase de recém-nascido, quando o self verdadeiro foi substituído pelo ego artificial e dominador. Foi nessa fase que a inocência infantil foi substituída pelo sentimento de culpa, em razão da natural imposição dos pais, no lar e, por extensão, dos adultos em geral em toda parte. Mais tarde, identificando-se errada, em razão de não haver conseguido modificar os pais nem vencer a teimosia dos adultos, mascara-se de feliz, de virtuosa, perdendo a integridade interior, a pureza, aprendendo a parecer o que a todos agrada, ao invés de ser aquilo que realmente é no seu mundo interior. Esse trabalho de progressão regressiva, que se pode lograr mediante conveniente terapia, é muito doloroso, porque o paciente se recusa inconscientemente a aceitar os erros como forma de defesa do ego e, por outro lado, por medo do enfrentamento com todos esses medos aparentemente esquecidos. O seu despertar assusta, porque conduz a novas vivências desagradáveis. O ego, no seu castelo, conseguiu mecanismos de defesa e domina soberano, reprimindo os sentimentos e disfarçando os conflitos, porquanto sabe que a liberação desses estados interiores pode levar à agressividade ou ao mergulho nas fugas espetaculares da depressão. Todos os indivíduos, de alguma forma, sentem-se desamparados em relação aos fatores que regem a vida. Os fenômenos do automatismo fisiológico, o medo da doença insuspeita, da morte, do desaparecimento de pessoas queridas, as incertezas do destino, os fatores mesológicos como tempestades, terremotos, erupções vulcânicas, acidentes, guerras, etc. De algum modo, essa sensação de insegurança, de desamparo, provém da infância ou de outras existências, quando se sentiu dominado, sem opção, sujeito aos impositivos que lhe eram apresentados, fazendo que o amor fosse retirado do cardápio essencial.
Tal sentimento contribui para a análise do problema da sobrevivência, que é o mais importante, ainda não solucionado no inconsciente. Eis porque é necessário liberar esses conflitos perturbadores reprimidos para que a criança inocente, pura, no sentido psicológico, bem se depreende, volte a viver integralmente. Inicia-se então um maravilhoso processo de terapia para a busca da realização. Sob o controle do terapeuta, esse direcionamento se orienta para a criatividade, através da qual o paciente expressa um tipo de sentimento mais vive noutra situação. Essas emoções antagônicas devem ser trabalhadas pelo técnico para depois serem vividas pelo indivíduo, que passa a permitir que tudo aconteça naturalmente, sem novas pressões, nem castrações, nem dissimulações. Passa a eliminar a raiva reprimida, que é direcionada contra objetos mortos sem caráter destrutivo. A angústia pode expressar-se porque sabe estar sob assistência e contar com alguém que ouve e entende o conflito. Posteriormente, o paciente se transforma no seu próprio terapeuta, no dia a dia, por ser quem controlará os sentimentos desordenados e, mediante a criatividade, começa a substituir o que sente no momento pelo que gostaria de conquistar, transferindo-se de patamar mental e emocional até alcançar a realização pessoal. Nesse processo surgem a liberação das tensões musculares, a identificação com o corpo no qual se movimenta e que passa a exercer inconscientemente uma função de grande importância no seu comportamento, movendo-se de forma adequada. A seguir, identifica a necessidade de experimentar prazeres sem a consciência de culpa que as religiões ortodoxas e castradoras lhe impuseram, transferindo-se das províncias da dor como necessidade de sublimação para o prazer agradável, renovador, que não subjuga nem produz ansiedade. O simples fato de reconhecer a necessidade que tem de experimentar o prazer sem culpa auxilia no amor ao corpo, na movimentação dos músculos, eliminando as tensões físicas derivadas daquela outra de natureza emocional, assim aprendendo a viver integralmente, a conquistar a realização pessoal. É indispensável também aceitar-se, compreender que os seus sentimentos são resultados das aquisições intelecto-morais do processo evolutivo no qual se encontra situado. Sem a perfeita compreensão, aceitação dos próprios sentimentos, é muito difícil, se não improvável, a conquista da realização. Naturalmente, terá que se empenhar para superar os sentimentos depressivos excessivamente emotivos e perturbadores ou indiferentes e frios, de forma que a valorização de si mesmo faça parte do seu esquema de crescimento interior, o que lhe facultará alcançar as metas estabelecidas. Por outro lado, a identificação da própria fragilidade leva a uma atitude de humildade perante a vida e a si mesmo, porque percebe que o ser psicológico está profundamente vinculado ao fisiológico e vice-versa. Misturam-se as funções em determinado momento de consciência, quando percebe que algumas tensões musculares e diversas dores físicas são consequência daquelas de natureza psicológica ou, por sua vez, estas últimas têm muito a ver com a couraça que restringe os movimentos e os entorpece. De fundamental importância também a constatação e a aceitação da necessidade da humildade, que o ajuda a descobrir-se sem qualquer presunção nem medo dos desafios, enfrentando os valores existenciais com naturalidade e autoconfiança, não extrapolando o próprio valor nem o subestimando. Essa humildade dar-lhe-á forças para ampliar o quadro de relacionamento interpessoal e auxiliar na fraternidade, percebendo que a sua individualidade não pode viver plena sem a comunidade de que faz parte e deve trabalhá-la para auxiliá-la no seu progresso. Com a humildade, o indivíduo descobre-se criança, e essa verificação representa a conquista de maturidade psicológica que lhe faculta liberar esses sentimentos pertencentes ao período mágico da infância. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta por excelência, demonstrou que era necessário volver a essa fase de pureza, de dependência, no bom sentido, de humildade, quando enunciou peremptório: se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se tornar humilde como uma criança, esse será maior no reino dos céus. Está em Mateus 18, 3, 4, nota da autora espiritual. O enunciado, do ponto de vista psicológico, apela para a autorrealização, a penetração no reino dos céus da consciência reta
e sem mácula, assinalada pelos ideais de dignificação humana. A criança é curiosa, espontânea, alegre, sem aridez, rica de esperanças, motivadora, razão de outras vidas que nas suas existências se enriquecem e encontram sentido para viver. A busca da realização conduz o indivíduo ao crescimento moral e espiritual, sem culpa ante as imposições da organização fisiológica que lhe propõe o prazer para a própria sobrevivência e faz parte ativa da realidade social que deve constituir motivo de estímulo para a vitória sobre o egoísmo e as paixões perturbadoras. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.